Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação e compartilha os nossos vídeos e dá like, muito like, porque esta é a linguagem do YouTube. É graças a seu like, graças à sua participação, graças à sua interatividade que o nosso canal vai ter a crescimento. Por isso, muito like mesmo. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Quer ajudar o canal um pouco mais? Vai nos dois links que estão na descrição. Eu agora boto lá dois links, né? De duas grandes plataformas de compra e venda online. Você vai, clica no link, dependendo do link você vai ser dirigido para uma ou para outra plataforma. Você vai estar logado na nossa conta, você vai estar logado na nossa plataforma. Você vai fazer a sua compra e você vai ficar feliz e vai permitir o canal ganhar uma pequena comissão. Bom, hoje é domingo e nós estamos aqui para o nosso vídeo pós-jogo. Botafogo 1, Internacional 0, correto? Gol do Luiz Henrique, nós vimos ontem. Bom, como vocês também já sabem, eu não gosto de fazer análises individuais no vídeo pós-jogo. Isso aí vai também aí de encontro àquilo que houve ontem na entrevista coletiva, quando o Arthur Jorge falou a mesma coisa. Eu não gosto de fazer análises individuais. O Luiz Castro já falava assim sobre análises individuais de determinados jogadores em determinada partida. Por quê? O que importa é o todo, é o funcionamento do todo do time, né? Então dentro desse aspecto é que nós também fazemos a nossa avaliação, né? A nossa análise, o nosso comentário. É dentro de um aspecto coletivo, né? Defesa, meio-campo, ataque. Esses setores, eles têm que estar entrosados e eles têm que estar se comunicando numa sintonia fina muito justa, né? Dentro daquela filosofia, daquele propósito do treinador para determinada partida. O Arthur Jorge falou tudo isso ontem, que para cada partida ele precisa modelar, né, o seu elenco, modelar o seu 11 principal para cumprir determinadas funções. Então, é dentro disso que nós também fazemos a nossa análise. Então, ontem o jogo Botafogo e Internacional foi um jogo onde começou muito modificado na escalação. Nós vimos a escalação, retornou o Cuiabano, né? Ele optou pelos dois volantes diferentes, botou Danilo Barbosa aí, botou Tietê. O nosso centroavante foi o Igor Jesus e os outros dois jogadores, o Luiz Henrique, o Júnior Santos e o Savarino. Dentro desse princípio de escalação e dentro daquilo que eu havia falado já em outros vídeos, por isso eu te peço, se inscreve no canal, vê os vídeos passados que você vai ver coerência naquilo que nós estamos falando. De repente nós estamos fazendo aqui uma análise e você acha, pô, esse cara não está falando coisa por coisa. Mas se você for ver vídeos passados, você vai ver que existe uma lógica de pensamento, né? E até mesmo pela resposta que o Arthur Jorge deu para o Cícero Melo. Foi o Cícero Melo que teve a resposta do Arthur Jorge, assim, um pouco, talvez, né, a gente pode achar um pouco áspera, mas, cara, são coisas que você também tem que entender, né? E aí o Cícero Melo parece que saiu da coletiva e aí o Arthur Jorge encerrou lá a entrevista coletiva. Então, eu havia falado para vocês que dificilmente o Júnior Santos atuaria novamente pela ponta direita. Dificilmente o Júnior Santos vai ter uma oportunidade na ponta direita.
Por quê? Porque é um jogador que tem duas características únicas: correr e chutar. Correr e chutar. Então, não é esse um modelo que os técnicos que trabalham na Europa, que trabalharam na Europa, vão utilizar no seu 11. O ponta, os dois pontas, eles têm que ter um grande apelo no mano a mano, né? Tem que ter um grande diferencial no mano a mano e tem que ter um grande diferencial nas conclusões, tanto para a construção de jogada quanto para finalizações. Eles têm que ter esse apelo. Ele tem que saber fazer aquela recomposição, ele tem que saber sair jogando quando sai na transição. Então, dificilmente o Júnior Santos vai jogar. E ele vai ter que se adaptar a jogar por dentro, né? E uma vez adaptado, cara, o Botafogo vai voar. O Botafogo vai voar porque o Júnior Santos, é um jogador de extrema velocidade. É um jogador que é impossível ser parado quando recebe uma bola em profundidade, atravessando as linhas de defesa do adversário. Mas eu falei, dificilmente o Júnior Santos vai jogar. Então o time veio bem modificado. E isso é bom, porque, cara, você não pode ter jogadores na reserva e quando precisar dos caras você botar e o cara não render. Vocês devem lembrar que num jogo, se não me engano, contra o Bragantino, não sei se foi contra o Bragantino, ele foi fazer uma modificação no trio ali de volantes, né, que ele estava usando, colocou Cauê, colocou Diego Hernandes, colocou lá uns jogadores e o time não rendeu e começou a tomar aquele sufoco, né? E nós depois, em análises, em comentários de grupo, nós tivemos que criticar, né? Nós criticamos a postura do Arthur Jorge. Pô, mas ele colocou os caras ali para render e não para jogar mal. Mas os jogadores jogaram mal e o resultado quase que foi desfavorável a nós. Bom, então ontem a defesa muito bem postada, o John, goleiro diferenciado. Nossa linha de 4 zagueiros ali, o Damian Barbosa, que parece que ganhou a posição ali, o Barbosa, e o Cuiabano, ele voltou com o Cuiabano, não utilizou o Marçal, depois utilizou o Marçal, né? Eu tinha falado também sobre as minhas substituições, não sei se vocês se lembram, no vídeo de ontem, e ele colocou o Marçal. Eu não tinha colocado o Marçal como uma substituição possível, mas a minha escalação era outra. A minha escalação era outra. Por isso que eu falo, na hora ali do pré-jogo, eu dou a minha escalação. Não é a escalação provável. Porque ninguém colocou aquela escalação ali como provável. Como provável a entrada do Igor Jesus, como a troca dos dois volantes. Mas ele já está fazendo isso para quê? Para que o time todo esteja com ritmo de jogo, né? Então, a nossa defesa foi muito bem postada. O Internacional mudou a sua característica de jogar por conta dos desfalques, passou a ser um time reativo, esperando o Botafogo para depois atacar. Então, acabou trazendo um pouco de dificuldade. Talvez você não entenda, eu fiz aqui até uma lista de clubes, né, que vão facilitar um pouco mais o jogo do Botafogo e outros vão facilitar menos. Por quê? Porque o Botafogo, jogando contra times que jogam para frente, aberto, um jogo franco, ele tem grandes possibilidades de levar vantagem. Diferente de jogar com aqueles times reativos, que ficam ali esperando uma ação errada do Botafogo para sair no contra-ataque. O Botafogo tem essa dificuldade. E ontem nós vimos isso no jogo contra o Internacional. O Botafogo criava, mas não era efetivo na hora da conclusão. Por quê? Porque o Internacional ficava ali com uma barreira defensiva, né? E não permitia aos jogadores do Botafogo ultrapassar essa barreira para a finalização.
Então tivemos essa dificuldade. Mas os nossos dois volantes jogaram, participaram efetivamente do jogo, o Tietê e o Danilo Barbosa, né? Foram muito corretos ali naquela sustentação ali do setor defensivo. E no setor ofensivo, o Luiz Henrique muito bem, buscando jogadas individuais, mas como eu falei, como o time recuou as linhas, ficou pouco espaço, né? Por quê? Porque o espaço que estava à disposição do nosso ataque era aquela linha para a grande área, um espaço muito pequeno, não permitia aos jogadores do Botafogo atacar em velocidade, né? Por quê? Porque as linhas ficavam muito atrás e até você chegar naquela linha adversária, né? Causou dificuldades ao Botafogo. Então, o Luiz Henrique, o Júnior Santos, como eu falei, faltou, pelo fato dessa linha estar muito recuada, faltou espaço para o Júnior Santos atacar. O Igor Jesus fazendo aquele meio papel do Tiquinho, com o jogando de costas para o gol, né? Inclusive foi dele, né? A participação dele ali naquela bola que ele ganhou pelo lado esquerdo, conseguiu conter ali o zagueiro e tocou de calcanhar ali pro Cuiabano levar na linha de fundo e cruzar para o Luiz Henrique, para a conclusão do Luiz Henrique. E o Savarino, que faz aquele papel não tão ofensivo, ele faz um papel por dentro ali, né, atrás ali dos nossos atacantes, ele também encontrou dificuldade em virtude das linhas baixas do Internacional. Então, esse é um problema que o Botafogo tem encontrado. Eu fiz aqui uma relação, inclusive conversando até com meu irmão, eu falei para ele, cara, eu vejo que o Botafogo no segundo turno vai ter mais condições de ganhar os times mais fortes do que os times que estão ali brigando para se manter ali na divisão, na nossa divisão, na primeira divisão. Então eu fiz ali, ó, nós vamos jogar contra o Flamengo, joga para frente, o Palmeiras joga para frente, o São Paulo nós vamos jogar agora no Morumbi. O São Paulo vai jogar para frente contra o Botafogo, vai permitir ao Botafogo muitos contra-ataques, muitas transições, o São Paulo vai fazer isso. Nós vamos jogar contra o Cruzeiro, é o nosso primeiro jogo, né, do retorno. O Cruzeiro está em ascensão, vai jogar para frente também. Atlético Mineiro vai jogar para frente, tem aquela linha de atacantes ali, né, Gustavo Scarpa, Hulk, Paulinho, vai jogar para frente. O Corinthians, que é um time impetuoso já por DNA, né? DNA não é um time que joga retrancado, vai jogar para frente. O Grêmio, que vai precisar de qualquer forma buscar resultado, porque está numa situação complicada, vai jogar para frente. E pela característica, né, do próprio clube, né? O Internacional, que dessa vez jogou recuado, mas futuramente pode jogar quando tiver seus jogadores titulares. O Internacional teve muitos jogadores ausentes, né? Pelo menos aí se contaria uns 5 ou 6 jogadores ausentes, titulares, né? O Bahia, que também está brigando na parte de cima da tabela, vai jogar para frente. E o Vasco. Esses times, por características de personalidade, vamos colocar assim falando, né? O DNA desses clubes é jogar para frente, né? Então nós vamos ter facilidade. Aí tem aquela dificuldade. Contra quem? É Criciúma, é Juventude, é Vitória, o próprio, até o Bragantino eu coloco nessa relação, o Fortaleza também coloco nessa relação, mas são times que vão jogar em linha média, não tão baixa, mas não tão alta assim. Então, nós vamos ter esse problema. Então, dentro da nossa avaliação, foi bom a escalação alternativa do Arthur Jorge para poder começar a dar mais ritmo a esses jogadores. Ele está fazendo um gerenciamento de elenco muito, muito bom, muito interessante, né? Você viu que depois entrou Tiquinho, entrou Gregory e entrou Marlon Freitas,
né? Entrou Marçal. Então foi muito interessante aí a movimentação. Saiu o Júnior Santos machucado, é um problema que me parece que é só uma torção, uma pequena torção. Eu acho que quanto São Paulo ele já vai estar bem. E se não estiver bem, nós vamos ter substitutos à altura. Então, dentro desse aspecto aí, é que eu faço a minha análise pós-jogo. Né? Foi um jogo muito difícil, mas que o Botafogo saiu vencedor. E lembrando que eu falei também daqueles resultados espelhados. Eu não sei se vocês se lembram disso. Cara, você ganha, você obriga os que estão ali atrás a ganhar. O Flamengo ganhou, o Palmeiras ganhou. Cara, tem coisas que... vou só falar aqui, na dúvida, apita a favor deles. Não é contra o Botafogo, não é contra ninguém, é a favor deles. Cara, teve dúvida, apita a favor. E parece que está funcionando assim, continua funcionando assim, infelizmente. Mas é isso aí. O meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like, muito like. E se quiser ajudar o canal um pouco mais, os links estão na descrição. Acesse o link, faz a sua compra, fica feliz e eu ganho aquela pequena comissão. Um grande abraço, saudações alvinegras.